Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler uma passagem que é bastante conhecida, que é a segunda multiplicação de pães e peixes, mas eu gostaria de compartilhar com você a respeito daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito dessa passagem. Abra sua Bíblia então em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1, e leremos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos para as regiões de Dalmanuta. Amados, eu gostaria de orar com você antes de nós começarmos a meditar na palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações. Eu gostaria de convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ó Pai, que teu Espírito Santo possa usar o teu servo, Senhor, para falar com graça, com sabedoria, Pai, não uma palavra vinda do coração do homem, Pai, mas uma palavra vinda do coração de Deus, do trono da graça de Deus, Senhor, para abençoar as pessoas que vão ouvir, Senhor, esta palavra através desse vídeo, meu Pai. Que seja tudo feito conforme a tua vontade, Deus, segundo o teu querer e para a glória do teu santo e poderoso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amados, o texto diz que, mais uma vez, ou seja, essa é a segunda multiplicação que o Senhor Jesus faz, e ele é seguido por uma multidão, né? E essa multidão teve de abandonar tudo, abandonar sua casa, sua família, abandonar o seu lar, o seu local de convivência, a região onde morava. Essa multidão teve de abrir mão dos seus afazeres, das suas prioridades para seguir Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu quero aqui compartilhar com você. Seguir Jesus não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Aliás, eu acho que em todas as épocas nunca foi fácil. Mas hoje há uma desconstrução total da pessoa de Jesus, ou pelo menos uma tentativa de desconstruir a pessoa de Jesus. O homem, ele não quer ser confrontado nos seus pecados, ele não quer abandonar aquilo que para ele é prioridade, ele quer ser o Senhor de si mesmo, ele quer continuar conduzindo a sua própria vida. E esse discurso de que a gente precisa se despir da gente mesmo, daquilo que é prioridade para a gente, para seguir a Jesus, para fazer a vontade de Jesus, é um discurso que o mundo rejeita, porque o mundo quer fazer a sua própria vontade. As pessoas desejam ter os seus anseios atendidos, mas segundo a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio interesse. Elas não querem se sujeitar ao Senhor, elas querem, num momento de dificuldade, que o Senhor haja em favor delas, mas elas não querem
seguir a Cristo, porque seguir a Cristo é abrir mão do seu eu, é abrir mão da sua vontade, é entender que a prioridade é Cristo, que tudo aquilo que nós tínhamos como prioridade antes de Cristo já não tem mais valor. Seguir a Jesus é deixar para trás a velha vida, é deixar para trás os velhos valores, as velhas práticas, é receber de Jesus uma nova vida, que não é para que eu viva segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor, porque agora eu tenho um Senhor, e se eu tenho um Senhor, eu sou servo. Então, essas pessoas, elas seguem Jesus, recebendo de Jesus os ensinamentos, não é? O alimento que é a palavra de Deus. Mas elas precisaram abrir mão de muitas coisas. Nós hoje precisamos entender isso. Se nós não abrirmos mão da vida que nós levamos, dos valores que nós temos, não temos como seguir a Jesus. Seguir a Jesus é uma mudança total de comportamento, de atitude. A cosmovisão vai mudar, a forma com que a gente vê o mundo vai mudar. As pessoas... No mundo, a gente costuma usar um certo ditado, não é? Bateu, levou, mas não é assim que Cristo nos ensina. Então, ser seguidor de Cristo não é andar conforme o mundo, ou o padrão do mundo, mas é andar conforme o padrão do reino. Se você quer seguir a Jesus, você vai ter que passar por dificuldades, passar por lutas, passar por desafios. Não podemos acreditar que aquele que segue a Jesus vai ter paz no mundo. Temos a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do céu. Mas o mundo se levanta contra nós na medida em que o nosso discurso é um discurso que não agrada ao mundo. Que o nosso discurso é um discurso que confronta o mundo nas suas práticas. Os ensinamentos de Jesus, eles fazem com que o homem pecador se veja pecador, que tem a possibilidade de se arrepender. Nós que seguimos a Jesus, nós que temos como referência o Mestre, que deixamos a velha vida para trás para seguir o Mestre, não podemos ser inocentes acreditando que vamos seguir o Mestre sem sofrer como o Mestre sofreu. É claro que na mesma proporção não, mas vamos sofrer sim. Seremos colocados à margem, seremos rejeitados algumas vezes, seremos confrontados na nossa fé. E esse texto ele é muito interessante porque uma multidão deixou para trás sua família, seus familiares, seus conceitos, seus padrões, o local onde vivia, tendo em vista que muitas pessoas vieram de muito longe para ter com Jesus, para estar perto de Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E eles tiveram de realmente abrir mão daquilo que era prioridade para priorizar Jesus, para priorizar o aprendizado que vem de Jesus, o alimento, né, que sacia a sede ou a fome da nossa alma, não é a sede não, mas a fome da nossa alma, que são os ensinamentos de Jesus, a palavra, aquilo que ele traz para nós. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos. Já num segundo ponto, nós vemos aqui Jesus dizendo que teve compaixão de toda aquela gente, porque há 3 dias eles permaneciam seguindo a Jesus, mas não tinham o que comer. O que eu quero dizer a você, através desse vídeo, é que, claro, Jesus quer nos salvar, ele quer salvar você, ele quer que você entenda que a salvação está nele, que se você crê nele, se você tiver ele como seu Senhor, se você confessar ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você entregar a sua vida a ele, se você renunciar à prática do pecado, então você vai receber de Jesus a salvação. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Aquelas pessoas, elas estavam abandonando tudo para ouvir aquilo que Cristo tinha para dizer a elas. Mas Jesus, ele também sacia a fome do nosso corpo físico. Porque Jesus, ele nos olha como um todo, ele se preocupa conosco como um todo. Primeiro, ele sacia a fome da nossa alma através dos seus ensinamentos, através da sua palavra. Mas depois, a atenção de Jesus estava na necessidade física daqueles homens. Homens e mulheres, aqui não se relata as mulheres, porque nesse período eram contados só os homens.
Mas nós podemos dizer aqui, se contamos 4.000 homens, aproximadamente de 8 a 10 mil pessoas estavam aqui, porque também poderiam haver crianças ali. Então, Jesus ele está atento à necessidade daqueles que o seguem. Hoje, em dias de coronavírus, muitas pessoas têm tido dificuldade, não necessidade, mas dificuldade de seguir a Jesus. Porque estão preocupadas com outras coisas. A notícia que vem da televisão é uma notícia caótica de que não haverá emprego para todos, de que muitas pessoas estão ficando desempregadas, muitos pagam aluguel, muitos não têm o recurso para comprar o alimento que é necessário de todos os dias, e muitos crentes têm se abalado com essas notícias. Mas, amados, eu quero dizer a você, você que crê em Jesus Cristo, você que segue a Cristo, que você que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Jesus ele supre a necessidade daqueles que o seguem. Jesus está atento à sua necessidade, à sua dificuldade. Jesus estava atento à dificuldade que essas pessoas estavam passando para segui-lo. Tanto que ele diz, olha, já tem 3 dias que essas pessoas estão me seguindo e eu tenho compaixão dessa gente. Elas não têm o que comer. E ele vai providenciar o alimento físico para o corpo físico, porque ele já havia providenciado o alimento para a alma. Jesus ele não faz uma obra pela metade, ele só faz obra completa. Jesus ele está preocupado em salvar, mas ele está preocupado também em atender às necessidades básicas daqueles que abrem mão de tudo para segui-lo, entendendo que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Em João 6,35 ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Então, amados, esses homens que seguiam Jesus, eles criam que Jesus podia transformar a vida deles. Nós cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele pagou o preço por nós. Amados, e as preocupações do dia a dia não devem ofuscar ou nos afastar de seguir Jesus. A preocupação com o amanhã, se vai ter emprego, se vai ter alimento, se vamos poder comprar a comida. Eu não estou dizendo para que você viva uma vida alienada. Eu estou dizendo que Jesus cuida de você. Que Jesus não só cuida da sua alma, como cuida do seu corpo físico. Jesus, ele sabe antes mesmo de você pedir a necessidade que você tem. Esses homens não precisaram pedir nada, mas Jesus, atento à necessidade desses homens, ele olha e se compadece. E veja o que ele diz no versículo 3 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, na segunda multiplicação de pães e peixes. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Jesus estava atento. Ele sabia de onde as pessoas tinham vindo, e alguns tinham vindo de muito longe. Mas os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Amados, não há um lugar onde o Senhor não possa agir. Não há um lugar onde o Senhor não possa operar o milagre. O que os discípulos não estavam entendendo é que diante deles estava o Rei da Glória, o Deus que opera maravilhas e milagres, sinais e prodígios, o Deus que fez cair maná do céu. Diante dele estava, ou deles, estava o Deus que opera o impossível. E a pergunta deles é uma pergunta muitas vezes que nos surpreende, porque essa é a segunda multiplicação de pães e peixes, ou seja, eles já haviam visto a primeira. Mas assim mesmo, eles olham para o deserto, um local árido, escasso de alimento, e ele diz, como pode nesse deserto então, como vamos prover o alimento nesse deserto? Mas amados, o nosso Deus é o Deus que faz florescer no deserto.
O nosso Deus é aquele que faz sair água da rocha. E é isso que eu quero que você entenda, porque hoje as notícias transformam o mundo num grande deserto, com escassez de emprego, com escassez de recursos, de trabalho. Há um discurso caótico, não é? E nós não estamos aqui minimizando os efeitos do coronavírus, muito pelo contrário, foram avassaladores e muitas pessoas morreram e continuam morrendo. E nós devemos tomar todo o cuidado, devemos usar máscara, devemos seguir as orientações dos governantes, devemos sim ter todo o cuidado com a nossa saúde, com a saúde do nosso próximo. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, amados, é inconcebível um crente que não usa máscara. É inconcebível um crente que não toma os devidos cuidados. Esse crente que precisa circular, que precisa trabalhar, as coisas estão voltando à normalidade. Mas se você é crente e perdeu o seu emprego, e você está achando que você está num deserto, eu quero dizer a você que Jesus se preocupa com as suas necessidades. Que Jesus, no meio do deserto, vai suprir a sua necessidade, que não vai faltar nada para você e para a sua família, porque nós servimos a um Deus que se preocupa conosco nas menores coisas, que cuida de nós nas menores situações, nas menores coisas. E eu creio que o Senhor é aquele que abre portas, que o Senhor é aquele que provê para a vida dos seus filhos e que se preocupa com as situações que se levantam contra o seu povo. Amados, veja, então os discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Amados, Jesus é aquele que nos chama para uma comunhão, em comunhão, para que a gente possa participar de uma ceia junto com o Senhor. Jesus estava ali presente, ele pega o pão e parte, dá graças. Mas é muito interessante quando o texto diz que ele entregou os discípulos para que os discípulos entregassem às pessoas. E neste ponto eu quero falar algo a você que conhece Jesus, você que é servo de Jesus. Jesus nos chamou para que nós levássemos o pão da vida àqueles que têm fome. Veja, agora eu não estou falando do pão físico, eu não estou falando do pão quentinho que a gente gosta com manteiga. Eu estou falando de Jesus. Simbolicamente, quando Jesus ele pega o pão físico e dá aos discípulos para que os discípulos distribuam entre as pessoas que o seguiam, ele está nos ensinando algo. Que a igreja é aquela que distribui o pão da vida para aqueles que estão mortos, para aqueles que não têm vida porque ainda não conhecem Jesus, mas vão conhecer através da igreja, da pregação da igreja, da palavra proclamada pela igreja, do anúncio das boas novas através da igreja. Se nós somos igreja e somos discípulos de Cristo, precisamos entender que somos dispenseiros do Senhor, que nós estamos neste mundo para anunciar para o mundo que Jesus é sim o pão da vida que desceu do céu, e que as pessoas precisam de Jesus, que só Ele pode saciar a fome e a sede da nossa alma, da alma do homem que está perdido, que está caído. Esses homens buscavam Jesus como pessoas famintas, sedentas. E Jesus então ele toma o pão e parte e dá graças, mas ele não entrega diretamente às pessoas, ele dá aos discípulos para que os discípulos distribuam isso. A igreja precisa proclamar o Evangelho. A igreja precisa anunciar as boas novas. A igreja precisa mostrar para o mundo que Jesus é esse Senhor soberano que morreu por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida nele. É como em João 6,35, eu já li e vou ler de novo. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amados, nós precisamos fazer com que as pessoas se cheguem a Cristo.
E elas vão se chegar a Cristo através da palavra proclamada, anunciada pela igreja. Aqui os discípulos, eles pegam os pães para distribuir. E também vão pegar os peixes para distribuir. Para essas pessoas que têm fome, que têm sede, mas que estão sendo saciadas por Jesus, pelos seus ensinamentos. Mas um Deus tão amoroso, tão cuidadoso e tão zeloso, que também se preocupa com a fome do corpo físico, com a sede do corpo físico, com as necessidades básicas. Um Deus que enxerga o homem que abandonou tudo e veio de longe para ouvi-lo. Um Deus que nos amou primeiro. Que se mostra um Deus provedor. Um Deus que supre não só a necessidade da alma, mas também a necessidade do corpo físico, que está atento à necessidade do homem, enquanto um ser humano, enquanto um homem físico. E agora, tendo ele dado aos discípulos para que distribuíssem, repartindo o pão, também no versículo 7 diz que eles tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. E é claro que as pessoas comeram e se fartaram. Ou seja, agora elas não têm mais fome, porque elas estão fartas. A alma delas está farta, mas o corpo físico também está farto. E veja, o texto continua no versículo 8 dizendo: e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Amados, as pessoas estão famintas e sedentas por Jesus. Jesus tem muito para dar para essas pessoas. E elas vão comer a ponto de se fartar, de fartarem a sua alma, de fartarem o seu corpo físico, porque Jesus vai cuidar delas fisicamente. Mas não vai faltar, muito pelo contrário, vai sobrar, porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável para a nossa alma, ele é uma fonte inesgotável de cuidado para conosco. Esses homens que abandonaram tudo para seguir e ouvir Jesus, experimentaram não só a saciedade da sua alma, mas também a saciedade do seu corpo físico através do cuidado de um Deus zeloso, cuidadoso, amoroso, de um Deus atencioso, que se preocupa com o todo do homem, que traz ensinamentos para o homem que o segue, que deseja conhecê-lo, que deseja ter um encontro com ele, mas que também traz um ensinamento para aqueles que já tiveram um encontro, que são discípulos, mostrando que nós somos aqueles que vamos levar essa palavra, levar esse Senhor maravilhoso ao conhecimento daqueles que não tiveram contato com ele, mas precisam conhecê-lo, para que eles possam ser saciados na sua alma e terem cuidado do Senhor no seu corpo físico. Eu gostaria de terminar essa mensagem com uma mensagem do apóstolo Paulo, uma carta aos Filipenses. Lá no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo ele diz assim, aquelas pessoas que ele estava enviando a carta: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E eu creio verdadeiramente que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas, a necessidade da sua alma, a necessidade do seu corpo físico, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que se você não conhece Jesus ainda, que você possa verdadeiramente conhecer e se render a Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Fique na graça e na paz de Jesus.